O primeiro exemplo de cálculo de campo magnético de condutor retilíneo utilizando a lei de Biot-Savart. Okay? O cálculo de campo magnético gerado por condutores de corrente, por fios elétricos percorridos por corrente, é uma aplicação muito importante. É uma aplicação tecnológica bem importante, principalmente em aplicações em que você tem bobinas, fios enrolados para gerar campos magnéticos, motores, atuadores, uma série de coisas que você tem em contato até no seu dia a dia, mesmo sem perceber, envolve um campo magnético gerado por um condutor retilíneo ou, na maioria das vezes, por uma bobina. E a lei de Biot-Savart é a maneira que você tem para calcular esse campo. Então imagina que você tenha um condutor, um fio de comprimento 2A, sendo percorrido por uma corrente uniforme de valor I estacionária. Ok? Essa corrente uniforme estacionária, o que quer dizer isso? Que ela não varia no tempo, é uma corrente contínua e que é uma corrente que tem o mesmo valor em toda a extensão do fio. Então a gente quer o campo magnético num ponto P a uma distância x da mediana do condutor. Então novamente, a gente está aqui usando a gente está calculando aqui o campo num ponto simétrico em relação à distribuição de corrente, como a gente fazia na eletrostática. Isso simplifica o cálculo. Esse problema é análogo ao fio uniformemente carregado na eletrostática, com a diferença que o campo magnético vai ter uma geometria, vai ter uma forma de linha de campo completamente diferente do elétrico. Mas a integração é semelhante. Então, como a gente monta esse problema? Então, a nossa geometria é essa, a gente pode começar a resolver esse problema. A gente tem um fio de comprimento 2A, disposto ao longo do eixo Y, do sistema de coordenadas. A corrente uniforme I e contínua de valor I está indo de baixo para cima. A gente tem um segmento infinitesimal dl desse fio orientado no sentido da corrente. Esse segmento vai estar numa coordenada y do fio, isso é importante, isso aqui tem valor y. O ponto P está a uma distância perpendicular x do fio sobre a mediana dele. O segmento dl está separado do ponto P por uma distância r. A gente já pode calcular essa distância r. Esse é o módulo do vetor posição relativa do ponto P em relação ao dl. Então isso aqui vai ser raiz de x² mais y². Ok? Um cateto é x, o outro cateto é y aqui. Essa coordenada aqui desse dl é y, simplesmente. Então, o que nos diz a lei de Biot-Savart? Diz que nesse ponto P você vai ter dB, dado por μ0 sobre 4π, e dl, vetor r, unitário sobre r². Antes de abrir mais essa expressão e calcular a integral, a gente pode determinar como vai ser o B nesse ponto, qualitativamente. Ou seja, vamos ver como vai ser a direção e sentido do B no ponto P. Qualquer ponto desse fio pode ser associado a um segmento infinitesimal dl, que vai estar sempre apontando para cima, de baixo para cima ao longo do eixo y, e você vai ter sempre dr's contidos no plano xy apontando de dl para p. Então esse produto vetorial entre dl e r unitário vai sempre ter um resultado que é um vetor apontando para dentro do quadro, ou seja, na direção menos k, do unitário menos k, direção negativa do eixo z, e de módulo dependente o quê? Dessa distância, mas a direção e o sentido do campo magnético no ponto P vão ser sempre as mesmas, vai ser sempre no sentido negativo do eixo z, qualquer que seja o dl ao longo desse fio. A gente já pode determinar que o B aqui vai ser sempre assim, o dB. Qualquer segmento dl infinitesimal desse fio vai contribuir um dB apontando para baixo aqui. Então a gente pode usar esse fato já para dizer que B em P é igual a B, P, o módulo dele, vezes menos K. Então agora a gente tem que calcular o módulo BP. Esse módulo vai ser o quê? dB vai ser o quê? Vai ser μ0 sobre 4π e o módulo desse produto vetorial vai ser dl
vezes 1 vezes o seno do ângulo entre DL e R unitário, ou seja, o seno desse ângulo aqui, φ, sobre R quadrado. Isso vai ser igual a μ0 sobre 4π e quem é o DL? O DL é um vetor de comprimento infinitesimal orientado ao longo do eixo y. Então a gente pode muito bem usar o DL como dy. É uma variação infinitesimal da coordenada y, então ele é simplesmente dy. Quem é o seno desse ângulo φ? Cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. E quem é o r quadrado? É x quadrado mais y quadrado. Então aqui embaixo eu vou ter raiz de x quadrado mais y quadrado, que vem do seno, e multiplicando x quadrado mais y quadrado, que vem do r quadrado. Ou seja, eu vou ter x quadrado mais y quadrado a 3 meios. E a gente tem uma integral semelhante a uma integral já encontrada na eletrostática. Na hora que a gente for calcular o módulo total do B aqui, a gente vai integrar isso aqui, né? O B vai ser simplesmente μ0 sobre 4π. A gente vai integrar isso o quê? De menos a ao longo do fio. μ0 sobre 4π e pode sair da integral também, que é constante. X é constante, sai da integral também. Menos a mais a de dy sobre x quadrado mais y quadrado a 3 meios. Nossa variável de integração é y, por quê? Porque a gente está integrando ao longo do eixo y. A gente está calculando todas as contribuições dos dl ao longo desse fio que está disposto ao longo do eixo y. O resultado dessa integral vai nos dar o módulo do B no ponto P, que eu devia ter até escrito B de P. B no ponto P. Então, essa integral já foi feita em detalhes no capítulo 1 do curso, quando se discutiu eletrostática e campo elétrico gerado por fio uniformemente carregado. Aqui a gente só vai botar o resultado delas. Isso vai ficar μ0i sobre 4π e x, né, vezes y sobre x quadrado raiz de x quadrado mais y quadrado, de menos a mais a. Então aqui a gente vai ter, agora tem que calcular esse limite de integração, o b de p vai ficar, aqui a gente já pode cancelar esse x com esse x quadrado aqui embaixo. Você vai ter μ0i sobre 4πx e a sobre raiz de x quadrado mais a quadrado menos menos a, ou seja, mais a, vai ficar 2a sobre raiz de x quadrado mais a ao quadrado. Esse é o nosso resultado em Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético. O que acontece se o fio for extremamente longo? Vamos calcular agora o caso limite. Tá? O caso limite é o quê? O fio infinito. O fio infinito é uma boa aproximação para quê? Para um caso em que o teu x é muito menor do que o a. Tá? Uma boa aproximação para x muito menor do que a. Ou seja, você tem um fio de 1 metro de comprimento e você está a 1 micron desse fio. E você está 100 microns desse fio. Você está numa situação dessa em que você tem uma boa aproximação se você considerar que o fio é infinito. Aí o fio infinito quer dizer o quê? Que x, ou seja, aquela distância perpendicular que você está do fio, é muito menor do que a. Então, nesse caso, você trata essa expressão de uma forma que a gente já viu antes. Nesse caso, você vai ter que o b em p vai ficar μ0i sobre 4πx 2a sobre... Como o a é muito maior do que o x, eu posso colocá-lo em evidência dentro da raiz, aí ele vai para o denominador aqui e esse termo vai tender a zero. Como vai ficar isso? Vai ficar raiz de a quadrado, x quadrado sobre a quadrado, mais 1. Esse a quadrado sai da raiz e cancela com o a aqui de cima. O 2... vai cancelar com esse 4 aqui de baixo. Isso aqui vai ficar então... E esse x quadrado sobre a quadrado, isso vai a zero. Então esse denominador some e você vai ter o resultado que o campo a uma distância x
de um fio infinito vai ficar μ0i sobre 2πx. Um resultado muito importante. Sendo que x é o quê? X é a distância perpendicular entre o teu ponto de campo e o fio. Ou seja, você tem um campo que cai com o inverso da distância, nesse caso, não o inverso quadrado. E como era a direção e sentido desse campo? A gente determinou lá no início. Ele entra aqui na folha. Se a gente fizer o mesmo cálculo aqui do lado, a gente vai ver que o B aqui do lado sai da folha. Se eu fizesse um dB aqui, também relativo ao mesmo dl aqui, eu viria que o dB sai da folha. Ok? Então, novamente a gente obtém da lei de Biot-Savart aquele resultado discutido anteriormente para uma carga em movimento, que você tem um campo magnético que está enrolado em volta do fio. Você pode botar o teu polegar na direção e sentido da corrente e você tem os seus dedos dando a direção aqui sentido desse campo. Ou seja, o campo dá uma volta completa em torno do fio, em torno da tua corrente, nesse caso. As linhas de campo são fechadas. Isso é muito importante, contrariamente ao campo elétrico de uma carga pontiforme, ou de uma distribuição, em que você pode ter campo elétrico emanando da distribuição e as linhas de campo indo para o infinito e saindo de um ponto. Isso é impossível no caso do campo magnético. Linhas de campo magnético sempre elas nunca vão ter início e fim, elas nunca vão sair de um ponto e ir para o infinito, ou sair de um ponto para outro, dada uma distribuição de corrente como um fio desses, elas sempre vão se enrolar em volta do fio, elas sempre vão formar circuitos fechados, essas linhas. Ok? Então, essa expressão simples permite que você já trabalhe em vários casos interessantes do ponto de vista prático. Você tem um fio retilíneo longo percorrido por uma corrente contínua e uniforme. Se você está muito próximo desse fio, você pode utilizar que o campo magnético, a uma distância x dele perpendicular, é μ0i sobre 2π vezes x. Então, a gente pode fazer um exemplo aqui, por exemplo. 1 ampere passando por um fio. E x igual a, vamos botar 1 milímetro. Então 1 milímetro de distância do fio, isso é 10 a menos 3 metros. Qual vai ser o campo magnético gerado por esse fio? 1 ampere é uma corrente bem elevada. É uma corrente, assim, para aparelhos que a gente usa na nossa mão no dia a dia, 1 ampere já é uma corrente bem elevada. Para eletrodomésticos, dependendo do eletrodoméstico, já é uma corrente usual. Lembrando que certos eletrodomésticos puxam até mais. O teu aquecedor elétrico que você usa no inverno, o secador de cabelo, a chaleira elétrica, esses são capazes de puxar mais de 1 ampere da tua rede elétrica. O chuveiro elétrico, então, nem se fala. O chuveiro elétrico vai para 30 amperes ou mais, dependendo da potência do chuveiro. A gente vai discutir um pouco isso no fim do curso, na corrente alternada. Então, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, vezes 1 ampere, esse valor continua assim, divide por 2, divide por π e divide por 10 a menos 3 metros. O B, nesse caso, vai ficar igual, o módulo do B, né, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, o campo da Terra é da ordem de 5 vezes 10 a menos 5 Tesla, o módulo dele. Então você tem um campo um pouco maior do que o da Terra, né? Extremamente fraco, a 1 milímetro de um fio percorrido por uma corrente relativamente elevada. 10 a menos 4, 2 vezes 10 a menos 4 Tesla, um campo bem fraquinho. Se você for mais longe, esse campo cai mais ainda, né? E vocês veem então que os campos magnéticos gerados pelas correntes que percorrem os eletrodomésticos que você tem em casa não são muito relevantes, não vão apagar a taxa do seu cartão de crédito, do seu cartão de débito, não vão atrair pregos e metais ferrosos, não vão causar nenhum efeito visível. Então, esse campo é um campo fraco, de baixa intensidade, né? O módulo dele não é muito grande, mas ele é forte o suficiente, ele é intenso o suficiente para que o uso de um alicate amperimétrico seja possível. O alicate amperimétrico é uma ferramenta que geralmente o eletrotécnico que faça uma instalação elétrica em casa, ou às vezes você mesmo pode ter, é um instrumento que você utiliza para determinar a corrente de maneira indireta, ou seja, ele tem uma garra que fecha em torno do fio, ele não toca o fio, não tem contato elétrico com o fio e ele determina a corrente. Por quê? Porque esse campo ele
Ele é fraquinho, mas é forte o suficiente para ser detectado pelo alicate amperimétrico e para determinar a corrente percorrida por aquele fio. Tem lá na eletrônica interna do alicate uma programação que, dado o B que ele mede, ele tem sensores lá para medir o B, ele determina o I a partir de uma calibração que envolve uma expressão como essa. Esse campo não é forte o suficiente para que ele atrapalhe seu dia a dia, mas é intenso o suficiente para que um alicate amperimétrico já consiga determinar a corrente que percorre um fio através desse campo. Ele é forte o suficiente para que, se você coloca uma bússola próxima a um fio percorrido por uma corrente contínua, essa bússola, a agulha dessa bússola sofre uma certa deflexão. Foi assim que o Ørsted, um cientista dinamarquês, descobriu a relação, né, viu o primeiro indício da relação entre correntes elétricas e campos magnéticos, tanto que a unidade de campo magnético no sistema CGS gaussiano, que não se usa muito em engenharia, essa unidade é o Ørsted, em homenagem a ele. No sistema internacional que a gente usa, a unidade é o Tesla, em homenagem a outro cientista brilhante também.